Olá para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, nesta semana em que tivemos ontem uma super terça. Foi o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, que fez dele réu no processo por golpe de Estado. Tivemos ainda vários eventos aqui em Brasília, o presidente Lula no Japão, o líder do PT num jantar na Casa Parlamento do Grupo Esfera. Enfim, não falta movimento na política aqui em Brasília. E o Congresso, apesar da ausência aí do presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que acompanham o presidente Lula nesta viagem internacional, nessa visita oficial ao Japão e ao Vietnã, o Congresso continua trabalhando e muito. E para tratar dos assuntos aqui do Parlamento, nós recebemos hoje, eu e José Maria Trindade, o deputado Raimon, ele que é do PT do Rio de Janeiro e é o 21º presidente petista em 30 anos de Comissão de Direitos Humanos. Deputado, muito bem-vindo ao Frente a Frente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Denise, a você, ao Zé Maria, esses dois amigos que eu fiz aqui em Brasília, aqui da Rede Vida de televisão. Obrigado à Rede Vida, que é esse canal importantíssimo, que nós temos no país e que chega às casas de milhões de brasileiras e brasileiros e que tem também esse recorte, de ser um jornalismo fiel àquilo que deve ser o jornalismo, comprometido com a democracia, comprometido com os bons valores. Prazer grande estar aqui com vocês. Pois é, Zé Maria? Mais um Frente a Frente, campanha da fraternidade aí já dando as cartas. E temos um deputado muito ligado à Frente Parlamentar Católica, não é, Zé Maria? Isso é uma graça para quem acompanha aqui a Rede Vida. É exatamente um trunfo. Todo mundo de olho nessa semana sobre o Supremo Tribunal Federal e o que vai acontecer nesse julgamento da primeira turma, Tem julgamento a cúpula do governo passado, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a grande movimentação aqui, que não deixa de ter um envolvimento político, porque são todos ligados à política. É o que eu sempre falo. A política mexe na sua vida, define a casa que você mora, a escola do seu filho e o seu futuro. E o deputado Raymond é uma expressão exatamente da ocupação política, da necessidade de ocupar politicamente todos os espaços. E o deputado faz isso muito bem e agora assumindo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que em alguns momentos ali houve um debate, ficou nas mãos de pessoas que não têm tradição de lidar com a área, mas tradicionalmente é uma comissão voltada exatamente para pessoas que cuidam exatamente de direitos humanos. A presidência da Comissão de Direitos Humanos do Senado está a senadora Damares e na Câmara dos Deputados o presidente é o deputado Raymond. Deputado, eu estive observando e meditando exatamente no lançamento da CNBB sobre a campanha da fraternidade, É sobre ecologia, o tema é fraternidade e ecologia integral. Deus viu que tudo era muito bom, ou seja, é uma mensagem clara do Santo Padre sobre a religião e esta integração da religião e a humanização. Claro. É uma campanha que traz fortes mensagens, Não tenha dúvida, Zé. E você sabe que eu gosto sempre de te ouvir quando você faz os comentários aqui no nosso programa, quando você diz a política mexe com a vida de cada um de nós. Ela dita a casa que a gente mora, você diz isso sempre, O alimento que a gente toma, as condições de vida na saúde, na educação, na mobilidade, na questão ambiental. Então, acho que é sempre muito elucidativo te ouvir, porque essa é uma máxima que a gente precisa de replicar o tempo todo. E ocupar espaços, E ocupar espaços. Não há o entendimento nessa sua fala de que quem faz política é só o parlamentar. E, aliás, muitas vezes o parlamentar faz pouca política. O povo organizado nas diversas frentes da sociedade acaba nos instigando e nos insuflando para que a gente responda às reais demandas. Uma dessas demandas, e aí linkando com o tema da campanha, uma dessas demandas é a questão ambiental. Nós temos um planeta no qual a gente habita, não há plano B, se esse planeta é destruído, nós nos destruímos com ele. O planeta consegue viver sem nós não conseguimos viver sem ele.
Então, há uma perspectiva política muito profunda nessa questão ambiental e a igreja, né, de maneira muito inteligente, muito criteriosa e muito antenada ao desejo do Criador, traz para nós mais uma vez o tema da ecologia. Nós estamos com a campanha da fraternidade desde 1962, quando aconteceu lá no Rio Grande do Norte, chamado inclusive pelo ex-cardeal do Rio de Janeiro, falecido Dom Eugênio de Araújo Salles. Mas em 1964, ela toma o Brasil inteiro. Então nós estamos aí com um tempo enorme, 61 anos, né, 62 anos de campanha da fraternidade. E o tema deste ano, que é Fraternidade e Ecologia Integral, ele está linkado e fincado na perspectiva do papado de Francisco. Quando Francisco escreve Fratelli Tutti, todos irmãos, né? Quando Francisco escreve Laudato Deum, né? O louvor ao Criador, louvor a Deus, e o Laudato Si, né? Louvado sejas, né? Então, assim, a campanha da fraternidade está muito vinculada a essa perspectiva. E também é bom lembrar, quando o Papa Francisco chama, né, o Sínodo da Amazônia, uma música criada e que, de certa forma, deu o tom do sínodo, era a música que dizia: tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado nesta nossa casa comum, que é a Mãe Terra, né? Que Francisco de Assis, xará do Papa Francisco, lá no século XIII, já trazia essa experiência, né? Do contato com a natureza, do contato com o criado, de entendimento que, se Deus diz que tudo é muito bom, está lá no Gênesis 1, versículo 31, se Deus diz que tudo é muito bom, quem sou eu para destruir a natureza? Eu estava recentemente agora em Campos, fazendo uma palestra lá no colégio, que aliás quero até agradecer ao padre Gilson, que me acolheu lá, no seu colégio, e aí eu dizia assim: quero trazer uma experiência. Subi aquela rampa agora e ali tinha um painel que foi construído pelo pessoal, pelas professoras, pelos seus alunos e tal. E chamei a professora responsável, ela subiu ao palco comigo. Aí eu falei com ela assim: qual o sentimento que você teria se ao descer a rampa agora você encontrasse o seu cartaz rasgado? Ela disse: nossa, eu ia ficar numa tristeza profunda. Né? E aí a gente reporta ao criado, né? Deus, quando disse a nós: cuide da criação, da sua casa, cuide da sua casa, a gente tem que cuidar. Então, quem somos nós, né, Denise, para destruir o que Deus criou? Planeta, né? Mas nós estamos numa geopolítica que tivemos muita mudança nos últimos 60 dias. Tem só 60 dias que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, mas as mudanças que o mundo viu nesse período são de uma monta assim, que parece até mais de um ano. Sim. Porque ele saiu do Acordo de Paris, ele está revendo todas as premissas, né, da política americana nesta área ambiental, que vai também contra essa proposta, esse projeto da campanha da fraternidade deste ano. Como é que dá para trabalhar esse tema ambiental? Vamos ter a COP30 aqui no Brasil, tendo Donald Trump na presidência dos Estados Unidos num sentido diametralmente oposto do que deseja, por exemplo, a Europa. E como é que dá para trabalhar nesse sentido? Pois é, tem uma luta que a gente precisa fazer, e eu fico imaginando, puxa vida, chegar ao século XXI e ainda ter que fazer essa luta, né? Que é a luta contra o negacionismo ambiental, né? Há uma negação. Parecia que isso já estava definido, né? Não é? O debate era sobre o método de preservar. Aí você hoje ainda escuta de pessoas, Zé Maria, pessoas dizendo assim: olha, essa história de inundação, de queimada, isso é tudo uma lorota. Quer dizer, a coisa salta aos olhos. Me lembra uma economista brasileira que mora nos Estados Unidos, Angela De Bolle, que diz assim: a situação está de tal forma que as pessoas estão vendo a tragédia na sua frente, mas se uma tela do celular dizer que não há tragédia nenhuma, ela está vivendo a tragédia, está com o pé no fogo, mas ela acredita naquilo que está escrito na tela e não acredita na realidade. Então é um metaverso, né? A gente dizia contra argumentos não há fatos, né? Contra fatos não há argumentos. Hoje a coisa parece que inverteu. Parece contra argumentos. Contra argumentos não há fatos.
Tem um argumento na tela do celular contradizendo aquilo que está colocado. Então, assim, eu acho que a presença de Donald Trump neste caminho exatamente inverso daquilo que a campanha da fraternidade promove, daquilo que o Papa Francisco tem falado de maneira tão firme, né? É uma grande preocupação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, sabe, Denise e Zé Maria, eu acho que há a possibilidade de ter um esvaziamento, né? A gente precisa de continuar nossa labuta, nossa luta. Eu falava há pouco com o Zé, que o Zé dizia, olha, a gente tem um espaço de natureza onde a gente deixa as coisas acontecerem, onde a natureza vai dando a regra, né? Há pessoas, né? Lá em Minas a gente tinha uma brincadeira que dizia assim, tem prefeitos aqui que querem, inclusive, mudar a lei natural. A lei né? da gravidade. Eu quero mudar a lei da gravidade, né? Então... É uma promessa de, nesse município, eu vou tirar todas as subidas e deixar só as descidas. Exatamente. Aí o cara diz assim, eu vou botar essa água do rio, vou botar lá em cima no alto do morro. Mas, prefeito, como é que você vai fazer isso? O senhor tem que botar uma bomba, porque existe a lei da gravidade. A gente revoga a lei da gravidade. Vota na Câmara. Então, assim... Ô, deputado, voltando aqui à campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade não é só um discurso daqui de Brasília, da CNBB e cartazes, né? Ela tem a prática, a atuação no dia a dia. Como é que é essa interiorização desse debate em todas as paróquias ou no mundo inteiro, né? Pois é, eu acho que assim, existe uma especificidade... O senhor, inclusive, participa, né, desse processo de debate sobre esse assunto. Participo, eu tenho ido lá no Rio de Janeiro, em diversas comunidades, diversas paróquias, para a gente conversar sobre o tema da campanha da fraternidade. E é uma conversa muito urgente, sabe? Muito urgente. E aí, o que é bacana na campanha da fraternidade, que ela organiza um tema, ela fala para o Brasil todo, ela fala para todos os católicos no Brasil todo e de certa forma, para dizer assim, de quebra, ela toca a sociedade toda, porque esse não é um tema de quem professa a fé católica, é um tema da humanidade. Tema da humanidade. Então, ela acaba reverberando, aliás, em todos os espaços. E aí, cada comunidade, por mais que seja um tema geral, por mais que seja falado para todo mundo, há em cada comunidade um caminho a ser feito, que é as ações, né? A gente tem que olhar com curiosidade, a gente tem que olhar com preocupação, a gente tem que olhar com indignação, a gente tem que olhar com louvação, né? Isso é um tema da esquerda, deputado? Parece que está ficando aqui com aquele carimbo de que se trata de tema de esquerda. Eu queria muito que a gente entendesse como um tema humanitário, né? E, portanto, não há pessoas que discutem as questões humanitárias apenas no campo da esquerda. Mas, assim, há uma parcela da sociedade que nega, né? Que nega o evidente, que nega o óbvio. E aí, quando nega o óbvio, também nega aquela que é a obrigação de todo criador, de todo criado, de todo aquele e aquela que foi feito à imagem do Criador, não para dominar a criação, mas para cuidar da criação. E, nesse sentido, há uma necessidade de um certo despojamento. Há uma necessidade, e aí talvez tenha um aspecto de esquerda, né? Que é a percepção de que a cobra, o leão, a mata, a árvore, a água do rio, a água do mar, os peixes, a lua, o sol, as estrelas, eu sou parte disso. Né? Eu não sou mais que isso. A questão no Rio Grande do Sul, as últimas tragédias climáticas que nós vivemos, acabou tirando um pouco essa ideologia, né? Que agora Trump tenta colocar de volta, mas acabou saindo, né? Não é uma questão ideológica essa questão ambiental, né? Eu acho que quando a água sobe, quando a tragédia acontece, né, todo mundo sofre com ela. Embora há de se dizer também que os mais empobrecidos sofrem mais. O padre Júlio Lancelotti tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim, estamos todos não no mesmo barco, todos no mesmo mar. E estamos em embarcações distintas. Uns estão nos iates, nos grandes veleiros, outros estão numa jangada, outros estão numa tábua. E outros estão nadando para não se afogar. Então, o mar é o mesmo, a realidade é a mesma, o mundo é o mesmo, mas nós estamos em condições distintas para sobreviver neste mundo. Então, assim, eu acho que toda a humanidade, né, eu quero lembrar aqui uma expressão que eu gosto muito, que é assim, quando um de nós sobe, subimos todos. Quero lembrar aqui da vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 14 de março de 2018, Marielle Franco. Ela dizia, quando uma de nós sobe, todas nós subimos juntas. E eu quero
lembrando essa frase dela, dizer, quando um de nós padece, padecemos todos. Então, o jovem brasileiro que foi assassinado ontem, né, esse jovem, ao ser assassinado, fomos um pouco assassinados com eles. Nós morremos um pouco com ele, né? Um pouco isso. O senhor me fez lembrar um clássico, uma música muito bonita, né, que se cantava na igreja, né? Para mim, a chuva no telhado é cantiga de niná, mas Isso. o pobre meu irmão, né, para ele a chuva fria. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, estaremos de volta aqui com o deputado Raimundo. Salve, chegou agora no Frente a Frente, muito boa noite, obrigado por participar aqui, acompanhar o Frente a Frente. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui no Planalto Central do país e falando de política também. A atividade política, ela tem que ser acompanhada e nós trazemos até você pessoas que conhecem e fazem aqui as entranhas da política nacional. Hoje, o deputado federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Raimundo. Ele é do PT do Rio de Janeiro. O nome é Raimundo ou Raimundo? Raimon, né? Raimon. Nome diferenciado. Deputado, o senhor assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, né? Trata-se de uma comissão tradicionalmente ali com o Partido dos Trabalhadores. Teve alguns casos ali, o pastor Feliciano assumiu a presidência, foi uma polêmica danada, e nós ainda temos muito trabalho na área de direitos humanos, ainda há no Brasil desrespeito sobre os direitos fundamentais dos direitos humanos? Eu não tenho dúvida nenhuma, Zé Maria, tenho dúvida nenhuma. Nós estamos num país que ele tem uma tradição, né? E essa tradição, infelizmente, é uma tradição escravocrata. Nós vivemos num país que é o nosso país que nós amamos, mas ainda convivemos muito com muito preconceito, né? Vivemos num país onde o machismo, onde o racismo, essas questões estão muito impregnadas e a gente tem que lutar o tempo todo contra isso. E nós temos diversas faces, né? Para a gente lembrar, por exemplo, nós temos a questão da violência de Estado. Vamos pensar na violência de Estado, né? As pessoas que são violentadas pelo Estado, as mortes feitas por policiais. Você tem que condenar isso, você tem que lutar contra isso, mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que há também violações do Estado em relação aos seus profissionais de segurança pública. Então, quando você faz esta luta conjunta, você acaba aglomerando ou aglutinando ideias distintas dos diversos campos. Porque nós precisamos entender, há um entendimento de alguns setores que nós, do campo da esquerda, né, fazemos direitos humanos apenas para os nossos. É preciso compreender que toda e qualquer pessoa que tem os seus direitos humanos violados, ela é, na verdade, sujeito da nossa ação. Os senhores são defensores de bandidos? Pois é, tem essa expressão. Acho bom você tocar nisso, porque Eu ouvi uma fala do senhor. Recentemente falei sobre isso, né? Primeiro, eu quero aqui demonstrar e falar assim muito diretamente. Eu não sou daqueles, e nós, do campo da esquerda, não somos daqueles que consideramos que bandido bom é bandido morto. Até porque, e aí eu pessoalmente, né, especificamente, por conta do meu segmento de Jesus de Nazaré, o meu segmento do Francisco de Assis, né, que viveu há 800 anos e que pregou a paz e o amor e a compreensão entre os povos, por esta minha linhagem, por esta minha herança espiritual, herança cristã, herança de fé, herança de religião, eu compreendo que todas as pessoas podem errar e podem se reabilitar. Então, nós vivemos num país onde não há pena de morte, vivemos num país onde a gente deveria ter uns presídios onde as pessoas se ressocializassem. Isso é um grande... Os presídios estão lotados e não há recursos é um grande desafio. Acho que a Comissão de Direitos Humanos ela tem que se debruçar sobre tudo isso. Portanto, é uma comissão de muita transversalidade, mas a gente não pode defender um determinado grupo em detrimento de outro. Quando alguém está violentando, há uma escalada de violência. Eu dizia aos meus alunos, quando lecionava lá, os alunos, né, do início do ensino fundamental, dizia mais ou menos assim, né? O queijo estava sobre a mesa, o rato foi comer o queijo, aí o gato pegou o rato e depois alguém foi lá e bateu no gato, né? Então, assim, há uma linha sucessória uma linha que sucede, né, a cada ação. Então, quando você trata do tema dos direitos humanos,
nesse aspecto, por exemplo, da violência de Estado, quem que o Estado violenta? Violenta o menino lá da chacina. O Rio de Janeiro teve chacina da Candelária, chacina do Borel, chacina do Falé, chacina do Alemão, chacina da Candelária, né? A gente teve diversas chacinas. A gente tem, nesse momento que a gente está falando aqui, nesse tempinho que a gente está aqui conversando, nessa quarta-feira, nós, certamente, nesse momento, alguém sofreu alguma violência do Estado. Alguém foi assassinado. Ontem à tarde, terça-feira, morreu uma menina de 17 anos, atropelada por um carro do governo do Rio de Janeiro, um carro oficial que pegou a faixa de ônibus e atropelou essa menina, essa adolescente de 17 anos. O senhor vem de um estado onde a violência parece que tomou conta do Rio de Janeiro. Tem áreas que nem a polícia entra, com medo da bandidagem. Tem áreas que estão completamente tomadas pelo crime organizado. O que a Comissão de Direitos Humanos pode fazer? O que o PT, o governo Lula, pode fazer para tentar mudar essa realidade, uma vez que conversa ali com o governo do Estado, mas não tem uma boa conversa, conversa muito bem com o Eduardo Paes, mas o Eduardo Paes também não tem todo ali, não é ele que controla a Polícia Militar do Rio. Como é que faz para resolver essa questão do Rio de Janeiro? Pois é, Denise, eu quero inicialmente, respondendo para você, eu quero dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, assim, com todas as palavras, com todos os pingos e todos os is. O Rio de Janeiro, quero ressalvar isso, o Rio de Janeiro é um estado lindo, não só pela sua beleza natural, mas pela generosidade do seu povo. É lá onde eu vivo, um estado que eu amo e amo muito. Agora é um estado carregado de muitas contradições. Nós, de fato, estamos marcados por muita violência. A cidade do Rio tem 7 milhões de habitantes. Então, uma cidade que temos dificuldades na mobilidade, uma cidade onde a cidade e o estado do Rio de Janeiro, onde o nível de desindustrialização cresceu muito, um estado em que a gente sabe que quando o espaço está vazio, alguém vai lá e ocupa o espaço. Então, acho que tem um caminho, né, no Rio de Janeiro, que a gente está perseguindo esse caminho, que é o caminho de trazer o Rio de Janeiro de novo para uma política que seja uma política que construa vida para as pessoas. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela quer tratar desse tema, quer dizer, a obrigação da comissão é cuidar do tema de direitos humanos do Brasil inteiro. Mas, como deputado do Rio de Janeiro... E na verdade, primeiro, né, assumir, o primeiro que vem do Rio de Janeiro que assume essa presidência. Eu sou o primeiro deputado do Rio de Janeiro em todo o tempo da comissão que preside a Comissão de Direitos Humanos. Nunca teve um deputado do Rio de Janeiro presidindo a Comissão de Direitos Humanos. Então, eu tenho, para além de ter essa responsabilidade de pensar o Brasil todo, pensar política de direitos humanos, a partir da nossa comissão para o Brasil inteiro, eu tenho que ter um olhar específico para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro convive com milícia, convive com tráfico, convive com crime organizado, convive com a violência do Estado, convive com o desemprego, com o empobrecimento. Nós temos, só no Rio de Janeiro, para se ter uma ideia, para a gente pensar de uma população muito vulnerabilizada, nós temos, só na cidade do Rio de Janeiro, nós temos 20 mil pessoas que moram nas ruas, né? Pessoas totalmente desprovidas da sua dignidade. Então, esse é um grande caldo. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela quer tratar da violência, não a violência como um ser, um ator, né? Mas como uma resposta àquilo que é uma ação ou omissão, uma questão inoperante da política. Precisamos, Zé Maria, precisamos urgentemente melhorar a política do Estado do Rio de Janeiro. A gente vem, infelizmente, assim, em descenso e a gente precisa de recuperar. Eu digo que, lembrando o doutor Ulisses Guimarães, perguntaram certa vez a ele, doutor Ulisses, que história é essa? Que Câmara ruim, em que Congresso ruim? O senhor concorda com a gente? Aí ele diz assim, esperem para vocês verem próximo. Então, eu acho que nós, os políticos, temos que viver para contrariar o doutor Ulisses. Para fazer uma política de verdade. Eu confesso muito sobre isso. Às vezes é a gente também que fica mais exigente com relação aos políticos, né? Atualmente, o presidente Lula tem demonstrado ali uma certa mudança no tom e no debate sobre a segurança pública, né? Frases como lugar de não se pode deixar ladrão na rua, né? Ou seja, tem que prender, né? É um discurso que, de certa forma, muda o discurso anterior, claro. E que o Brasil não pode ser o país de ladrões de celular. É uma mudança, uma postura diferente?
Olha só, eu acho que é uma postura diferente, na verdade um amadurecimento, um entendimento ou talvez uma forma de comunicar diferente aquilo que já se pensava. Se a gente tocar um dos crimes hoje que são muito comuns, o Rio de Janeiro, infelizmente, há muito desses crimes, né? Que é o crime de latrocínio. Né? O cara rouba e, ao roubar, ele mata. Né? Esse crime, se a gente se debruçar sobre ele, quem é que será contra esse debate? A esquerda, a direita, o centro? Ninguém. E já tem penas elevadas, né? Ninguém. O latrocínio, a pena é altíssima. É elevada, claro. Por quê? Porque esse é um crime que, de certa forma, atinge a todos nós. Não apenas naquela perspectiva de quando um de nós cai, todo mundo cai, todos nós caímos um pouco, não. Mas é porque, na verdade, eu posso ser o próximo a cair. Né? O crime de latrocínio é um crime muito cruel. Né? Então, a gente precisa de combater isso. E como é que se combate isso? Se combate com política pública de empregabilidade, de desenvolvimento, né? Porque há muitas pessoas que vão para a criminalidade, e aí eu não estou dizendo, não estou generalizando, não estou dizendo todas as pessoas, porque tem também uma questão da índole, tem aqui da formação, etc. Mas há muitas pessoas que vão para a criminalidade porque, na verdade, é uma oportunidade ou uma falta de oportunidade. Então, construir uma sociedade democrática, onde as pessoas têm o direito de viver nela, isso aí requer de nós, da classe política e, portanto, também da nossa Comissão de Direitos Humanos, requer um grande debate e ações propositivas para a gente melhorar a vida das pessoas nas grandes cidades brasileiras. Eu vejo que a violência, além de aumentar nas grandes cidades, dados da Associação Nacional dos Municípios mostram de que há uma interiorização, né, da violência. O que está acontecendo, deputado? Pois é. Você sabe que... Cidades de 10 mil, 20 mil habitantes já estão violentas. Não existe mais aquela história de cidade do interior tranquila. Droga, é a epidemia das drogas? Eu acho que sim. Eu sou de uma cidade muito pequena, né? E era muito comum na infância e na juventude dizer, eu durmo com a janela aberta, eu durmo com a porta aberta. Isso, infelizmente, praticamente não acabou. Acontece mais. Acabou. Nem em cidades pequenas. Nas cidades pequenas. Então, assim, eu acho que o acesso às drogas... Aqueles jardins na porta das casas. As pessoas sentadas... O subúrbio do Rio de Janeiro, né? Que ainda guarda essa característica, olha só que louco, guarda ainda essa característica, mas hoje com muito mais cuidado, né, das pessoas botarem nos dias de calor, botarem as cadeiras para o lado de fora na calçada e sentarem e conversarem, né? Isso era muito comum. Hoje, eu estou falando da cidade do Rio, não de uma cidade pequena, mas hoje isso aí não é mais uma realidade tão presente. Né? Então, a gente mudou e de fato, interiorizou a violência. O senhor não tem ideia? Eu não tenho ideia para te dizer assim, de fato, o que é. Quem virou a chave? Mas eu acho que, na verdade, o consumo de drogas... Eu acho que a gente vive num tempo, né, de muita velocidade. A gente conversava um pouquinho sobre a internet, né, a gente sabe o que é isso. A gente vive num mundo também onde as pessoas entram em algumas bolhas. Aí tem a questão das mentiras colocadas, dos grupos que se organizam. Imagina, hoje há grupos na internet que se organizam para hostilizar outras pessoas e assistem ao vivo. Então, a gente está vivendo esse mundo. Deputado, um dos motivos pelos quais as pessoas dizem que a violência está aumentando no interior é a presença do crime organizado. Lá no Ceará, por exemplo, o PCC tomou conta de várias cidades. Inclusive, houve candidatos que não conseguiram sair das ruas para fazer campanha, ameaçados pelo crime organizado no estado. Agora, eles tomaram também as operadoras de internet. Tem muitas empresas lá fechando, que acabaram levando, essa foi mais uma questão com medo do crime organizado. Por isso essas empresas fecharam. Tanto é que o deputado Danilo Forte, que é do União Brasil do Ceará, apresentou um projeto transformando em terrorismo esses crimes, o crime organizado comparando ao terrorismo. Teria o mesmo tratamento. Ou seja, não tem fiança, não tem nada que tire essa gente da cadeia quando eles forem pegos, quando eles conseguirem, quando a polícia finalmente fizer o seu papel, né? Que é prender essa turma. Como é que a Comissão de Direitos Humanos vai trabalhar esse projeto que tenta transformar o crime organizado em terrorismo? O que o senhor acha dessa proposta do deputado Danilo Forte? Pois é, nós estamos na primeira semana da Comissão de Direitos Humanos.
né? Estamos lá avaliando todos os projetos que estão lá elencados para serem despachados. Nós não nos furtaremos a debater todos os temas que aparecerem na comissão e essa é uma determinação do nosso colegiado. Então, a gente vai debater todos os temas. Existem alguns crimes, sabe, o Denise e Zé Maria, que a gente precisa de trabalhar a questão, porque tem gente que diz, o pessoal é muito punitivista. Tem alguma coisa que tem que ter punição mesmo. Tem que ter coisa né? que não tem que ter que é punição inegociável, mesmo. Tem que ser firme, como. São inegociáveis, exatamente isso. Mas eu acho que há um processo de construção de leis, né, e que essas leis, a gente às vezes coloca nelas uma expectativa de que elas resolverão todos os problemas. Ela, na verdade, é um dos elementos colocados, mas a gente tem que ter muitas outras questões colocadas, porque ao fim e ao cabo é um combo, né? Como é que você trabalha a educação na escola, como é que você trabalha o acesso aos espaços de cultura, como é que você trabalha o acesso ao emprego, as oportunidades para a juventude, como é que você trabalha o combate ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, tem muitas questões a serem colocadas. Uma lei especificamente, na minha leitura, eu sou um parlamentar já de 16 anos, né, 17 anos, eu tenho muita clareza de que a lei sozinha ela não dá conta. E, aliás, ainda tem uma outra concepção. Uma lei, uma vez concluído o seu processo, ela não pode barrar o debate. O debate tem que continuar. E eu acho que esse é um debate que tem que permanecer, mesmo depois das leis aprovadas. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui conosco, que hoje eu e José Maria Trindade recebemos o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro. Voltamos rapidinho aqui, são 2 minutinhos só. Olá, muito boa noite. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente desta quarta-feira, que recebe hoje o deputado Raymond, ele que é do PT do Rio de Janeiro, está no seu primeiro mandato de deputado federal, preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, mas tem uma vasta experiência de vereador na maior cidade, numa das maiores cidades do país, na maior São Paulo, mas a segunda maior cidade é, sem dúvida, o Rio de Janeiro. A mais importante, não é a maior, mas é a mais importante. A mais importante Há uma briga aí, né? Medina, a briga entre cariocas e paulistas continua, gente. E mineiros E também. entrou aqui no Frente a Frente agora. Mas, deputado, daqui a pouco eu vou botar o meu Rio Grande do Sul nessa conversa também. Tem lugar, tem lugar. Deputado, mas a gente estava falando aqui, nós falamos aqui São Paulo, Rio, colocando Minas também ao triângulo dos votos. Como é que vai ser para levantar a popularidade do presidente Lula, que, olha, já fizeram o que podia e até agora as pesquisas continuam ali com a popularidade presidencial em baixa? Pois é, Denise, eu confio muito de que a gente está num caminho de recuperação. Confio muito de que o ano que vem as eleições presidenciais, elas darão a resposta devida ao trabalho gigantesco que o presidente Lula e seu staff têm feito para o Brasil. E é ele mesmo o candidato, não tem outro? Eu tenho para mim que não tem outro candidato. Nós vamos com o presidente Lula para a reeleição, né? Não tenho dúvida disso. Acho que o que a gente fez nesses 2 anos, e é bom a gente lembrar que os 2 anos a gente praticamente trabalhou sob ataque, um ataque muito feroz. Nós não podemos nos esquecer do início de 2023, né? Ainda, aliás, na transição, da diplomação do presidente Lula, né? Véspera do Natal, 8 de janeiro, e depois as coisas não pararam, as coisas continuaram. Então, a gente tem vivido, né? No Congresso Nacional, isso é muito perceptível, né? Há um debate intenso de uma polarização muito tensa entre aqueles que querem questionar, inclusive, o resultado das urnas, e muita gente dentro desta bolha acaba acreditando. Há uma orquestra, na minha leitura, na minha humilde leitura, há uma orquestra internacional da extrema-direita que, através das big techs, através das redes de comunicação, da internet, das mídias, tem feito um movimento muito agressivo em relação ao governo do presidente Lula.
mas eu podia elencar aqui, posso elencar, né, avanços extraordinários que a gente teve nesses 2 anos. O presidente Lula disse que esse ano é o ano da colheita, e acho que é mesmo. Acho que é mesmo. Para se ter uma ideia, hoje as pessoas reclamam, por exemplo, do preço dos alimentos. Mas, em contraposição, nós debatemos na Câmara, por exemplo, a isenção dos impostos federais sobre alguns alimentos importantíssimos para a cesta básica. Nós tivemos, semana passada, uma apresentação de um projeto de lei do presidente Lula, que é uma promessa de campanha, e que é uma promessa de campanha feita com muita responsabilidade, porque o Lula deu o tempo devido ao ministro Haddad para que ele estudasse, e a sua equipe, uma equipe muito qualificada, estudasse para saber até que ponto podia chegar aquela promessa dele, e, portanto, foi apresentado um projeto de lei agora para que tenhamos uma isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5 mil. É uma promessa antiga que a gente acompanha aqui, do PT, inclusive, quando a oposição e tal. Mas é difícil até para os partidos de oposição agora lutarem contra isso. A tendência é aumentar. A oposição deve apresentar uma emenda, está estudando, para aumentar para 7 ou 10 salários 10 mil mínimos. reais. 10 mil reais. Mas eu queria lembrar, Zé Maria... Essa isenção. Mas eu queria lembrar que já existe essa proposta. Tem um deputado lá do meu estado, líder de um grande partido, que eu não vou elencar o nome para não pessoalizar, até porque eu tenho essa relação no parlamento e acho que ela é saudável, né? E aqui não vamos pessoalizar. Mas tem deputado apresentando um projeto para que a isenção seja de R$10 mil. Mas isto, me desculpem, é uma irresponsabilidade. Porque quando se fala de um cálculo para uma isenção de até R$5 mil, significa que o ministro Haddad se debruçou com a sua equipe sobre os dados, sobre os números, sobre as possibilidades, sobre o caixa. Não é chute, né? Não é um chute, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho mesmo dúvida nenhuma, que se de fato, nesse estudo, o ministro Haddad tivesse descoberto ou entendido que poderia dar uma isenção para 7 ou para 8 mil, essa isenção viria. Porque difícil para arrumar para 5, né? Ela viria ao encontro da necessidade que a gente tem, e é bom lembrar o seguinte, ela não começa a ser estudada agora, ela é estudada há muito tempo. É porque a atualização da tabela de contribuição do imposto de renda da pessoa física ela é necessária, porque vai levando mais pessoas a pagar impostos. Para se ter uma ideia, hoje, quem recebe 2 salários mínimos já começa a contribuir essa coisa horrorosa, que eu não gosto desse nome, imposto de renda. Isso não é imposto de renda, é imposto de trabalho, imposto de salário. Claro. É um absurdo. Mas deputado, que a lógica desafia isso aí, porque a base de arrecadação da pirâmide a maior arrecadação está exatamente nesses salários mais baixos. Quer dizer, haverá dificuldades para recompor esse dinheiro, né? Essa falta de arrecadação. Pois é, mas aí a gente precisa de compreender que numa lógica, né? E aí volto àquela expressão que eu disse há pouco aqui, quando é bom para um, né, acaba sendo bom para todo mundo. E é bom para a soberania do país que a Fazenda tenha pensado não somente a redução para aqueles que ganham de 5 a 7 e a isenção para aqueles que ganham até R$5 mil, também pensando em contraposição, em contrapartida, uma taxação maior sobre aqueles que ganham até R$600 mil por ano, portanto, a partir de R$50 mil por mês. Então, quando a gente está pensando nisso, há uma recomposição. Eu tenho um gráfico comigo, na minha cabeça, que é um gráfico de uma bola, né? Uma bola. Se a gente riscar, né, uma linha, né, do ponto do círculo, né, aqui até a extremidade, se a gente fizer um risco de uma linha, a gente saberá quantas pessoas pagarão mais, aumentarão os seus impostos. E o resto todo do círculo são as pessoas beneficiadas. E isso há uma compensação, porque está no estudo da Fazenda. Então, nós estamos falando de 140 mil pessoas, que no universo de 13 milhões e 213 milhões de brasileiros. Então, 140 mil pessoas, né, que vão ser beneficiadas. 140 mil pessoas é que pagarão um pouco mais de imposto para compensar essa redução que beneficiará mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras. O PT defende aquela super alíquota, né, para quem recebe mais de R$50 mil, de R$45 mil.
Pois é, esse na verdade é um cálculo, né, que tem que ser feito, e volto a dizer, o ministro Haddad, a sua equipe, muito ciosa de trabalhar a questão da soberania do país, não colocaria o país em risco, não é temerária a posição do governo, é uma posição muito bem estudada, muito calcada, né, nos argumentos e nas projeções de arrecadação. Eu acho que a gente vai caminhar e vai ser assertivo. O senhor acha que a prova já está... Porque eles não querem votar contra, né? Mas vão pedir mais. Ou seja, porque é um negócio que não tem como votar contra. Pelo menos é o que eu escuto lá no Congresso. Eu acho que sempre haverá negociação, né? É bom a gente lembrar quando a reforma tributária chega na Câmara. Quando a reforma tributária chega na Câmara, o ministro Haddad manda um projeto e esse projeto não é o projeto aprovado. Ele foi negociar com o Lira, foi negociar com os deputados, com as lideranças e tal. Então, esses 5 mil, ele vai ser também negociado ali. Pode ser que chegue a 5.500, 5.600, pode ser que reduza um pouco, não sei. Mas, o problema é o tempo, né? Porque vai ter pouco tempo para negociar isso, né? Para valer para o ano que vem. Mas, assim, nós não podemos entender que o deputado, de maneira irresponsável, né, faça um chute de 5 para 10 mil, porque aí a gente vai trabalhar na bancarrota e nós não podemos levar o Brasil a isso. Mas e o tempo para aprovar? O tempo nós temos 2025. Ele tem que ser aprovado esse ano para valer para o ano que vem. Porque em matéria tributária, você somente começa a gozar do benefício de uma legislação no exercício seguinte. Então, a gente tem que votar esse ano para ele valer para o próximo ano. É o princípio da anualidade. Em alguns casos, se faz isso porque ninguém vai entrar contra uma medida dessa, né? Nós estamos agora num debate político muito forte sobre a anistia, né? A anistia foi um debate tradicionalmente da esquerda, logo depois da ditadura militar, e aí esse tema pegou e agora volta o debate, só que em papéis inversos, né? O senhor acredita na possibilidade da aprovação de uma anistia aos condenados ali pelos atos do dia 8 de janeiro? Eu fico pensando, Zé Maria, que quando a gente está falando de anistia, nós estamos falando de anistia para pessoas que estão condenadas. Porque você não vai anistiar, eu não preciso de anistia. Você não precisa de anistia, você não precisa de anistia, porque você não está condenado. De certa forma, os presos na Colmeia ou na Papuda, do 8 de janeiro, também estão em processo. Muitos já foram condenados. Pois é, foi oferecida, por exemplo, alguns acordos, esses acordos não foram aceitos. Não se aceitou o acordo. Alguns aceitaram. Tem um caso, por exemplo, de um acordo lá pedido que eram 2 anos sem internet, né? 2 anos sem internet. Depois, um outro acordo seria fazer um cursozinho sobre democracia, né? E não sair do país. Sei lá, eram 3 cláusulas, né? E há pessoas que aceitaram, há pessoas que não aceitaram. Isso. Então, eu penso assim que... O acordo chama acordo de não persecução penal. Não persecução penal, exatamente. Então, assim, eu fico pensando que... Alguns aceitaram, outros não. A maioria aceitou. Algumas pessoas olham para nós e olham para mim, por exemplo, que eu sou franciscano, eu quero o bem a todo mundo, eu quero que as pessoas convivam na sua liberdade, quero tudo isso. Mas se a gente pensar na mensagem que a gente passa para fora, o que aconteceu em Brasília, nós que vivemos em Brasília, o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro, se a gente de fato, eu fico imaginando isso, a gente de fato diz assim, está tudo bem, né? A gente manda uma mensagem para a sociedade que é uma mensagem muito ruim. A pessoa se diz, mas é vingança? Não, não é vingança. Não é vingança, não. É clamor por justiça. Porque não se pode permitir que alguém atente contra a democracia. Quero lembrar aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando. Havia um projeto, né, nós sabemos disso, que é um projeto chamado, uma operação chamada Punhal Verde e Amarelo. Essa operação, né, está lá nos autos, né, está lá, lá com o ministro do STF. Essa operação dizia, olha, para matar o presidente da República, matar o vice-presidente e matar um membro do Supremo Tribunal Federal. Eram essas as questões. Então, como é que alguém pode atentar contra a vida do outro, né, atentar contra o Estado Democrático de Direito? Por essas e outras, deputado, pois é, por essas e outras, nem os partidos de centro estão querendo tratar muito desse assunto, pelo menos é a impressão, a informação que eu tenho de muitos líderes desses partidos mais centrados. Eles querem deixar esse assunto de molho ali no Congresso, não querem
votar. O senhor acha que pode ir por aí? Eu acho que haverá uma reação da sociedade. Hoje, por exemplo, existe. É claro que no Congresso a gente não sabe qual é a reação, se de fato a gente consegue barrar esse projeto. Eu luto para barrar o projeto. Por enquanto tem menos de 200 votos favoráveis. 188. Por que eu luto para barrar? Por que eu luto para barrar o projeto? Porque eu acho que nós precisamos de dar uma sinalização para a nossa juventude que, na verdade, o crime não compensa. Precisamos de mandar um recado para a nossa juventude que atentar contra a democracia é algo muito grave. A gente nós vivemos, né, uma ditadura de 21 anos, onde houve muita tortura, muita gente exilada, muita gente morta. Né? A gente viveu agora, eu ainda estou aqui com o Rubens Paiva, né? Um livro do Marcelo Rubens Paiva. A gente sabe o que foi tudo isso. Então, nós não queremos vingança e não é justo que a queiramos, mas nós precisamos de querer justiça. E essa justiça é uma justiça que, no meu entendimento, ela tem que avançar para defender a democracia. Né? Eu tenho esse entendimento. Agora, existem pesquisas na sociedade que 70% da população é contra a anistia. Né? Talvez seja inverso no parlamento, mas na sociedade é isso. Então, acho que haverá um grande debate. Muito bem. Frente a frente aqui, nós falamos de vários assuntos com o deputado Raymond. É um parlamentar muito atuante aqui no Congresso Nacional, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Finalmente, o PT priorizou, quase perdeu, né? Quase perdemos, é verdade. Queria, deputado, agradecer muito a sua participação aqui no Frente a Frente, na Rede Vida, parceiro aí da Rede Vida, da Frente Parlamentar Católica. Queria agradecer a sua participação aqui. Eu quero agradecer também a você, Zé Maria, e você, Denise, viu? E a toda a Rede Vida. Vocês são um canal de televisão que fazem muito bem ao Brasil, né? O programa Frente a Frente que vocês dois conduzem é um programa que traz temas importantíssimos para nós. Vocês são duas pessoas muito qualificadas, né? E eu quero agradecer muito a compreensão de vocês para tentarem me ajudar aqui nesse processo de me apresentar para o meu povo e me colocar mais uma vez à disposição, né? Lembrando que a nossa grande luta é para que o Brasil seja de todo mundo, para que todo mundo tenha direito a ter uma vida digna e vida plena. E viva a campanha da fraternidade, estamos todos interligados, nada está desligado do outro. Passe bem. Pois é, numa semana que o presidente Lula levou todo mundo na comitiva, né? Um deputado me disse que está igual Chaves, quando todo mundo foi para Acapulco e ele ficou sozinho lá na vila, né? Denise, muito obrigado, muito boa noite. Mais um Frente a Frente nosso aqui. Importante mostrar o que está acontecendo em Brasília. E nessa semana cheio de notícia, né? E tem uma coisa, deputado, muito obrigada pela sua presença aqui. Tem uma coisa que eu sempre digo, olha, de tédio não morreremos. Isso mesmo, Denise, boa. Espero que você tenha uma boa noite. E a gente volta na semana que vem, né, Zé? Exatamente. Olha, o Frente a Frente é assim, traz até você as notícias, os comentários de quem faz a política por aqui. Isso é muito importante. Queria agradecer a você, siga aqui, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais, internacionais, inclusive sobre a saúde do Papa. Acompanhe aqui. Muito obrigado, muito boa noite, fiquem com Deus.